Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É assim que João, que é na história da igreja, conhecido como o teólogo, ou seja, João foi a primeira pessoa dentro da história da igreja, assim nos primeiros concílios, que foi chamado de o teólogo, né? Ou seja, ele é reconhecido como alguém que refletiu, que pensou e que fez um discurso acerca de Deus. Bem diferente a maneira de Mateus apresentar o Evangelho. Mateus começa: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos, e assim por diante. E nós já colocamos as diferenças básicas a respeito dos dos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos, e João. Quando nós olhamos para o cenário de Mateus, onde Mateus foi escrito, também Marcos e Lucas, por volta do ano 45, 50 da era cristã. Todas as datas são aproximadas, por mais que o autor do livro ele afirme que a data é essa, é sempre algo aberto às discussões, mas nós temos aí uma diferença grande sobre a abordagem, a maneira de se fazer um discurso acerca de Deus. Mateus, ao escrever, ao iniciar a sua narrativa do Evangelho e dizer que havia uma genealogia que vinculava Jesus Cristo a Davi, ele estava fazendo um discurso. E ele estava falando isso para pessoas que valorizavam essas coisas. Mas agora, quando nós lemos João, nós encontramos João fazendo uma apresentação diferente. Ao invés de começar pela genealogia, João ele começa falando de Jesus como o Logos, o Verbo eterno, e usando uma linguagem mais filosófica. E entre Mateus e João, algumas coisas aconteceram que mudaram completamente a história. Mas é isso que nós vamos ver nessa aula. Nós vamos estar analisando o aspecto prático da vida de João. Nós vamos estar avaliando, apresentando também o aspecto racional, o desafio cultural, a barreira cultural que João teve que transpor. Nós vamos ver também um pouco a respeito do aspecto reprodutivo de João e vamos ver o seu aspecto produtivo. E assim, então, estaremos concluindo essa parte que fala sobre o método teológico, vendo de uma forma muito prática isso já dentro das Escrituras. E tudo aquilo que Deus revela nas Escrituras, tudo aquilo que Deus coloca na Bíblia Sagrada, é exatamente para nos mostrar como é que nós devemos fazer o nosso trabalho, desenvolvermos a nossa tarefa como pessoas encarregadas de falar de Deus para a nossa geração. Testemunhas. E o que uma testemunha faz? Uma testemunha fala daquele que o enviou. E quem nos enviou é Deus. E Deus nos enviou não para falarmos de nós mesmos, mas para falarmos dele de uma forma responsável. Vamos então, durante essa aula, ver esses 4 pontos, olhando da perspectiva do Evangelho de João. Vamos pensar um pouco agora sobre o aspecto prático, a situação prática, pensando em João.
a situação existencial de João. Nós conhecemos a história de João, o apóstolo, e é sempre bom lembrar, né, que aqui nós não estamos falando de João Batista. Parece uma coisa tão óbvia, mas é comum as pessoas que começam a ler o Evangelho fazer confusão entre as duas figuras. João Batista foi aquele chamado para preparar o caminho para o Senhor. E João, no primeiro capítulo, fala dele. Então, uma coisa é João Batista, esse personagem maravilhoso, o que batizou Jesus, e outra pessoa é João, o apóstolo. Primeiramente, o aspecto prático da vida de João. João, ele teve uma experiência maravilhosa, que foi ainda bem jovem para os padrões da época, né? Ele não era um adolescente, um garotinho, como algumas pessoas colocam, não. Ele já devia ter aí por volta já dos seus 30 anos, mas para os moldes da época, era nessa idade que a pessoa se tornava maior de idade. Então, ele era uma pessoa jovem. E mesmo sem sabermos com exatidão a sua idade, ele era o mais novo dos apóstolos. Mas, a despeito de ser o mais novo, ele sempre recebeu um tratamento assim especial da parte de Jesus. Não que Jesus tratasse de forma diferente os outros discípulos. Mas você deve estar lembrado de várias passagens onde Jesus sai para orar e ele chama Pedro, outro discípulo, e João. Vai, de repente, lá no Monte da Transfiguração, fulano e João. E em outras passagens, este e João. João era o mais novo, mas João estava próximo a Jesus. João, ele teve uma experiência com Jesus. No Evangelho de João, ele usa até a expressão, né? Quando ele vai se referir a si mesmo, ele fala, olha, é o discípulo a quem Jesus amava. Óbvio, né? Lógico, isso não significa que Deus não amava, que Jesus não amasse os outros apóstolos. Mas era simplesmente uma maneira, digamos, até humilde, de João se referir a si mesmo. Já que ele estava escrevendo, ao invés de ele falar, olha, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele se refere a si mesmo como sendo o discípulo amado. E é assim que nós o conhecemos. Mas é muito interessante que Jesus chama João ainda bem jovem. E no início da caminhada, no início do ministério de Jesus, quando há todo aquele drama da crucificação, você está lembrado quando Jesus incumbe João de cuidar de Maria? E ele diz, olha, mulher, aí está o seu filho, filho, aí está a sua mãe. Em outras palavras, Jesus, que naquele contexto seria o irmão mais velho, ele assume as suas responsabilidades até o final, e João é a pessoa encarregada, então, de cuidar de Maria. João era uma pessoa íntima com Jesus. Que coisa maravilhosa. Esse é o primeiro aspecto, desse aspecto prático da teologia. Envolve o meu relacionamento com Cristo. Agora, uma coisa maravilhosa é que quando você olha, às vezes a pessoa fica pensando, mas por que alguém tão jovem entre os discípulos? Jesus Cristo, ele escreve a história, Deus escreve a história e escreve de forma perfeita. Lá na virada do século, quando você vai estudar o final do século I, o início do século II, no final do século, o grande líder, quem que é? João. Porque os demais já haviam partido para a glória, já tinham sido martirizados, mortos, etc. Mas João, que no início era o mais jovem, agora o grande ancião, muitos dos grandes líderes da igreja foram discípulos de João. Então nós temos esse aspecto prático, mas veja só, João no início, ele tinha uma posição assim confortável. Primeiro por ser um dos mais jovens, por outro lado, ele estava em Jerusalém. Ele era judeu, estava em Jerusalém. Para falar de Jesus Cristo para as outras pessoas, era fácil, ele podia usar o método de Mateus, de Marcos ou de Lucas. Bastava citar as profecias, bastava falar das genealogias, apontar no Antigo Testamento. Um método que também Jesus ensinou.
Você se lembra de Jesus caminhando com os discípulos lá em Emaús, no caminho de Emaús, e diz que, começando pela lei e os profetas, era a maneira com que os judeus se referiam ao Antigo Testamento. Diz que, começando pela lei e os profetas, Jesus Cristo foi mostrando para eles e revelando a si mesmo como o Messias. João sabia desse método e ele estava numa situação confortável. Agora, nós estamos falando do ano 40 ou do ano 50. João escreveu o seu livro no ano 90. Só que, no ano 70, ocorreu um fato marcante, historicamente marcante, que mudou completamente aquela situação. Eu me refiro à destruição de Jerusalém pelos romanos. Jerusalém foi sitiada, foi um período terrível de guerra, de fome, algo terrível, até que por fim a cidade foi invadida pelos romanos. Violência, as coisas mais bárbaras de uma guerra naqueles dias tiveram lugar e o templo foi destruído. Agora, para pensar. Para pensar o que isso representava, o que isso representou na mente daquela geração e na mente de João. Porque eles estavam numa expectativa tão grande da volta de Jesus e que Cristo virá e o Messias vai completar aquela expectativa da escatologia judaica, etc. E de repente o próprio templo é destruído, tudo é destruído, pessoas são mortas, a igreja é dispersa, gente é presa, etc. Imagina isso na cabeça de João. E João, então, ele caminha e sai de um contexto judaico e ele passa agora para um contexto grego. Sim, quando você vê João escrevendo as suas cartas, João está lá na Ásia Menor, que era uma região onde o que imperava era a cultura grega. E aí então a grande pergunta: como apresentar o evangelho para os gregos? O aspecto prático da teologia. Você é capaz de enxergar isso em João? Era o aspecto prático. Nós falamos que a teologia começa com uma pergunta a ser respondida, um desafio novo, um problema. E João estava agora diante desse problema, desse desafio, dessa pergunta. Aí a pergunta era essa: como apresentar o Evangelho de Cristo para uma cultura, para uma população, em um contexto onde as pessoas são pagãs, acreditam em muitos deuses, gostam de filosofia. Como falar de Jesus num lugar onde as pessoas não gostam dos judeus, têm preconceito para tudo que diz respeito a judaísmo? Como falar? Ele não podia usar o método de Mateus. Ele não podia chegar e falar: olha aqui, ó, a genealogia diz que Jesus é descendente de Davi. Isso não teria a menor importância para aquelas pessoas. Elas não gostavam de genealogia, não acreditavam no Antigo Testamento. Você percebe como que as coisas mudam? Você percebe por que é importante fazer um curso igual esse, que mexe com as suas ideias e com o seu coração e desperta em você esse desafio de falar de Deus de uma forma responsável? Porque é muito fácil repetir o que todo mundo está fazendo, mas às vezes a vida muda e daí só repetir aquilo que estava dando certo já não funciona. A maneira de apresentar o Evangelho no ano 40, lá na Judéia, já não funcionava na Ásia Menor, do ano 90 da era cristã. E João, então,
ele tem esse aspecto prático, que envolve a sua experiência com Deus e envolve a sua experiência com a comunidade. Como apresentar o Evangelho para os gregos? Essa era a pergunta, esse era o problema. E aqui nós temos o aspecto prático dentro do texto e dentro da experiência do apóstolo João. O primeiro aspecto da teologia diz respeito ao aspecto prático. Vimos isso na história de João. João que agora está não mais lá naquele contexto judaico, mas nós temos João agora num contexto grego. E é muito interessante você pensar sobre o seguinte: Jerusalém foi destruído no ano 70. João ele não escreve o seu evangelho no ano 71, 72, 80, não. No ano 90, lá por volta do ano 90, é que ele vai escrever o evangelho. É lá no ano 90 que ele vai apresentar, então, desta maneira, o evangelho. E aqui, então, nós temos um aspecto interessante, que é o aspecto racional. Racional não no sentido de lógica, mas racional, como nós já falamos, no sentido de conhecer a cultura. Racional no sentido de saber contextualizar. Antes de você tentar contextualizar uma mensagem, você precisa conhecer as pessoas, você precisa conhecer o seu público. E eu creio que João, ele usou os recursos que ele tinha para conhecer melhor aquele novo universo no qual agora ele estava inserido, que era o universo dos gregos na Ásia Menor. Evidentemente, mesmo antes da destruição de Jerusalém, João já tinha contato com a cultura grega, ele já conhecia alguma coisa, mas era diferente. Era diferente de estar lá na Ásia Menor. Era diferente de estar lá sabendo que Jerusalém tinha sido arrasada e destruída. Era um novo momento, era um novo tempo. Então, João, ele faz uso das ferramentas da cultura. Os gregos, eles gostavam muito de conversar. E, de forma especial, os filósofos, aqueles mais sábios ou aqueles mais instruídos, gostavam de discursos, gostavam dos encontros. Você se lembra? No livro de Atos, capítulo 17, nós temos essa cena, quando Paulo, lá na cidade de Atenas, no Areópago, ele encontra os filósofos, os pensadores, e começa a conversar com eles. E é interessante que em Atos 17, Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele diz o seguinte, que os habitantes de Atenas não faziam outra coisa senão ficar sabendo as novidades. Mas vamos entender, o que Lucas está falando, não é que eles gostavam de fofoca, o que aconteceu com fulano, com Beltrano. Não, eles eram pessoas que estavam interessados em saber, em conhecer como que os povos pensavam, correntes filosóficas, ideias, enfim, pensadores. É difícil você entrar em qualquer curso na faculdade e você, ao estudar a matéria de introdução a um determinado curso, seja medicina, seja arquitetura, seja o que for, é muito difícil você não encontrar uma meia dúzia de gregos ali naquela lista. Porque foi aí um verdadeiro fenômeno, né? Quando você pensa em Atenas, na Grécia, e pensar que homens que foram chaves em vários ramos da ciência, num momento histórico, moravam ali juntos, né? Ali conviviam no mesmo espaço urbano. Mas João, então, sendo essa cultura, eu entendo que primeiramente João, ele soube ouvir. Se você quer
falar de Deus de uma forma responsável, primeiro você tem que saber ouvir. Às vezes a gente está tão preocupado em falar, e a gente sabe que tem que falar mesmo, e é o Espírito Santo que vai mexer no coração da pessoa, e Deus vai fazer um milagre, e ela vai compreender. Mas às vezes nós estamos tão afoitos, tão apressados em falar, que nos esquecemos de ouvir. Nos esquecemos de ouvir. João, ele gastou algum tempo ouvindo. Eu creio que ele leu alguns manuscritos. Ele ouviu. Ele procurou entender os elementos da cultura. E João, então, ele descobre dentro da cultura grega um elemento que foi assim precioso, foi importantíssimo na sua apresentação de Jesus, na sua apresentação do Evangelho, que foi um conceito filosófico, o conceito do Logos, que aqui na versão que eu li é traduzido como verbo. Então, este é um conceito da filosofia grega, o conceito do Logos. E vai variar um pouquinho, dependendo do filósofo, quem é que você estiver lendo, há perspectivas diferentes, mas de uma forma simplificada, os gregos eles entendiam que o Logos era um elemento que ficava entre o mundo criado, a criação e a divindade, ou seja, Deus. Outra coisa, os gregos entendiam que era esse Logos, que era o elemento que dava sentido e organizava, em certa medida, a criação. E João, então, quando ele entende aquele conceito, ele compreende, e é claro que aí está o aspecto prático dele com o Espírito Santo, certo? Ele compreende que aí está um bom ponto de partida para se falar do Evangelho. Um bom ponto de partida para falar do Evangelho. Ele entendeu que, ao invés de começar escrevendo, falando de genealogia, como fez Mateus, que era uma coisa que para os gregos não tinha sentido, o melhor seria partir de algo que para eles já fazia parte da sua cultura, que era a filosofia e o conceito de Logos, do Logos. E é assim, então, que ele apresenta Jesus. Então, nós temos aqui João dando aquele que é o segundo passo do método teológico, que é o aspecto racional, o uso dos elementos da cultura para conhecer o público que você quer atingir e descobrir o melhor caminho, então, de se apresentar perante esse público, falando responsavelmente a respeito de Deus. Agora nós veremos como que o apóstolo João, que na história da igreja é a primeira pessoa a receber esse título de o teólogo, ou seja, alguém que pensou a respeito de Deus, alguém que soube refletir sobre os conceitos fundamentais a respeito da própria pessoa de Cristo. Então nós estamos vendo agora como que ele se move dentro deste que é o aspecto reprodutivo. Nós falamos que o aspecto reprodutivo envolve tanto as leituras científicas, como também as leituras teológicas. E aqui nós vemos, então, primeiramente, João fazendo uso da leitura científica. Este conceito a respeito do verbo, do Logos, João, ele retira isso da filosofia de Platão e de outros filósofos. E ele reproduz, em parte, aquilo que a filosofia cria. Ele diz, olha, no princípio era o Logos, o verbo. Essa é uma afirmação que qualquer
filósofo grego, qualquer pessoa que conhecesse a filosofia, poderia concordar. Ao fazer essa afirmação, ele pega a atenção dos seus ouvintes. E esse é o objetivo de você usar o método teológico. Não adianta você fazer o discurso teológico e um discurso a respeito de Deus, um discurso que ninguém quer escutar. Você tem que ir direto ao ponto, saber tratar do assunto para que você tenha a atenção das pessoas. Tá certo, eu sei, você vai falar, não, mas quem vai convencer, quem atrai é o Espírito Santo, é Deus. Concordo em número, gênero e grau com você, é Deus que faz a obra. Mas é Deus quem criou você e a mim com essa capacidade de pensar, raciocinar, agir, e foi Jesus, o primeiro grande mestre que nos ensinou a agir dessa maneira. O que João está fazendo aqui nada mais é do que aplicando nos seus dias aquilo que ele aprendeu de Jesus Cristo. A primeira frase aqui, então, João, ele está dentro do método reprodutivo. E ele diz, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Nós temos, então, o aspecto reprodutivo. Ele está reproduzindo aqui alguns pensamentos dos filósofos, dos pensadores da sua época. Mas, se nós formos olhar agora, pensando nas leituras teológicas, como nós falamos, João, ele reproduz. Ele reproduz aqui muitas coisas que ele leu, viu, viveu e aprendeu juntamente com os outros 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. As histórias que ele conta a respeito de Jesus, alguns dos milagres, morte, ressurreição, ele se utiliza de fontes que os outros também utilizaram. Ou seja, ele está lá na Ásia Menor. Os seus companheiros, os outros apóstolos, já estão no paraíso, já estão na glória. Já haviam alguns morrido de forma adversa, outros foram mortos de maneira trágica. Agora está João ali sozinho. Mas veja bem, João, ele está sozinho no que diz respeito aos outros apóstolos, mas ele está caminhando com a igreja, com pessoas que acompanharam os outros apóstolos, com outros irmãos. E aqui uma lição maravilhosa. No processo do fazer teológico, nós não podemos esquecer que fazemos parte da igreja. E não adianta você criar uma igreja que seja sua para todo mundo pensar do jeito que você pensa, porque igreja não é isso. Igreja é a família de Deus. É a família de Deus, é o conjunto dos salvos. É o conjunto dos salvos de todas as épocas. É por isso que eu não posso viver e achar que eu vou ter a minha verdade e os meus princípios. Não, a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. E Jesus nos ensinou que é Ele quem vai edificar a igreja. E é assim que João, então, ele caminha no seu fazer teológico. É assim que João vai e, de uma forma muito interessante, ele passa pelo aspecto reprodutivo. Ele está lá vários anos à frente, ano 90, num outro contexto, mas ele não se esquece daquilo que ele aprendeu do próprio Jesus, daquilo que ele aprendeu quando estava com os amigos e colegas e os demais apóstolos lá em Jerusalém. A teologia não é um elemento, não é um instrumento pelo qual nós vamos ficar criando fundamentos novos. Não. Ela vai nos ajudar a pensar sobre os alicerces da fé
que nós já recebemos desde a época dos apóstolos, e apóstolos aqui eu estou me referindo aos 12 discípulos que acompanharam Jesus durante o seu ministério. Então nós temos aqueles princípios e temos a caminhada da igreja, igreja após igreja, século após séculos, e depois, principalmente depois que a imprensa foi criada, aí nós temos uma abundância de registros que nos permite pensar hoje, mas nos ajuda a pensarmos hoje conectados com aquilo que já foi dito e já foi ensinado no passado. Que exemplo maravilhoso João aqui nos dá no aspecto reprodutivo do fazer teológico. Vamos agora então ver o aspecto produtivo da teologia de João. O método teológico, que começa com o aspecto prático, racional, o que é o uso da cultura, reprodutivo, que é ouvir o que os outros já têm dito, e então o aspecto produtivo. Pense bem, se João ele tivesse ficado só nesses 3 primeiros aspectos, prático, racional e reprodutivo, eu pergunto, ele teria conseguido alcançar os gregos lá da Ásia Menor? Você sabe a resposta. A resposta é um retumbante não. Não. Ele não teria conseguido alcançar aquele que é o seu público-alvo através do Evangelho. E é por isso que eu digo que no fazer teológico você tem que caminhar e tem que avançar até chegar então à resposta. A resposta do problema é dar uma resposta à questão que está envolvendo você na questão prática. No caso de João, a questão prática era, a pergunta, melhor dizendo, era como falar de Jesus para os gregos. Se João ele tivesse estudado a filosofia dos gregos, se ele tivesse compreendido essa questão de Platão, de Aristóteles, o conceito do logos, mas no seu discurso ele continuasse simplesmente repetindo o que os gregos falavam na filosofia, isso não adiantaria de nada. Ele não conseguiria dessa maneira apresentar a pessoa de Jesus para aqueles homens. Se João insistisse em simplesmente tentar fazer as coisas dentro do método de Mateus. Vamos imaginar que João fosse, uma pessoa de cabeça dura, uma pessoa difícil de lidar com situações novas. E ele falasse, não, lá na Judéia era assim que a gente fazia, era assim, a gente começava com genealogia e falava, e se esses gregos não acreditarem no Antigo Testamento e tal. Não. João, ele compreendeu essas situações e ele soube dar um passo à frente. Em relação à filosofia, é interessante a maneira com que ele fala. Como eu disse, as primeiras frases poderiam ser facilmente assimiladas pelos gregos. Quando ele diz, no princípio era o verbo, ok, o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, mas aqui ele começa a dizer, e o verbo era Deus. Opa! Já não está 100% em sintonia. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui, João ele já começa a ir adiante.
ele já começa a levar os seus ouvintes a ir além da filosofia, porque dentro da mentalidade dos gregos havia um problema muito sério com aquilo que hoje nós chamamos de mundo material. Você sabia? Essa questão de falar que não, a matéria é má, não, um dia tudo tem que ser destruído, não, todas as coisas têm que virar fumaça e a gente tem que, o futuro tem que ser outra coisa diferente. Essa negação da nossa materialidade, isso não é bíblico. Tem muita gente que defende isso, mas isso não é bíblico. Isso é invenção dos gregos. Boa parte das cartas do apóstolo Paulo e a própria obra de João é para confrontar os gregos, dizendo isso. Olha, tudo foi criado por Deus. E como nós vemos em Gênesis, Deus criou tudo e falou tudo é muito bom. E a Bíblia, falando a respeito de Cristo, diz que o Pai criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, para Jesus Cristo, e de Jesus e dele são todas as coisas. Em outras palavras, o que João está falando, o que o Novo Testamento afirma, é que a nossa esperança não está fundamentada na filosofia grega, que fala de uma maldade inerente na matéria. Era assim que o grego falava, a matéria é má, mas o espírito é bom. A matéria é má. Aí tinha alguns que faziam o seguinte, eles falavam assim, já que minha matéria é má, então eu vou entregar ela mesmo para os desejos, para o erro, porque o meu espírito já é bom. Outros faziam o oposto, diziam, não, eu tenho que destruir a minha carne, eu tenho que flagelar, eu tenho que me destruir para libertar o meu espírito. Não é assim que tem pessoas por aí que com a Bíblia na mão e com uma ideia errada na cabeça, achando que não, a morte é o momento onde o meu espírito vai se libertar dessa prisão da carne. Não! A Bíblia diz que a morte é o último inimigo que vai ser vencido. E Jesus, ele morreu e ressuscitou com o mesmo corpo. Vamos ver isso na próxima matéria, teologia, Deus o Filho, a ressurreição. E aqui João, então, ele quebra aquele paradigma dos filósofos e ele vai mais além quando ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aí nesse ponto, João, ele simplesmente dá um pontapé na filosofia dos gregos. Ele se afasta da filosofia, porque esse era um conceito inimaginável para os gregos. Quando ele diz, olha, o Logos, ele se fez carne e ele habitou entre nós. E esse Logos é Jesus. É interessante você pensar que, embora para muitos gregos isso foi um escândalo, Deus usou a palavra de João para fazer com que o coração de muitos reconhecessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. João fez o seu papel, fez o seu trabalho de reflexão, e quando ele escreve, quando ele fala, Deus age, o milagre acontece e a Ásia Menor ali tem então várias igrejas de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Então é o aspecto produtivo. João, qual que era a pergunta dele? Como falar de Jesus para os gregos? Qual que foi a resposta dele? Eu vou falar para os gregos de uma forma que eles entendem. Não vou começar com genealogia ou com profecia, porque eles nem sequer valorizam o Antigo Testamento, mas eu vou apresentá-los Jesus de uma maneira nova. E é interessante que no aspecto teológico, João também, ele avança. No aspecto teológico ele avança. É claro que nos outros evangelhos, Jesus é apresentado como Deus, como Filho de Deus, como o Messias. Mas é no Evangelho de João que isso é feito de uma forma assim tão clara, de uma forma assim tão objetiva,
tão maravilhosa. João, ele apresenta a divindade de Jesus de uma forma muito mais objetiva. Como nós acabamos de falar, do mesmo modo como os outros evangelistas apresentaram a divindade de Jesus através dos textos, João faz isso de uma forma mais clara. João, ele não começa com a história da manjedoura, dos pastores, das profecias. Ele começa com a divindade de Cristo. Jesus é Deus eterno, é Deus criador, é Deus renovador, é Deus que dá a vida e é Deus que se faz carne para viver entre nós, cheio de graça e de verdade. E é interessante, eu falei anteriormente que quando você pega Mateus, Marcos, Lucas e João e coloca esses 3 livros um ao lado do outro, você vai encontrar ali passagens semelhantes, histórias semelhantes. Agora, quando você analisa os 3 com o Evangelho de João, você vai encontrar algumas histórias que só existem no Evangelho de João. Alguns diálogos, alguns discursos, algumas cenas a respeito de Jesus que só João registra. João, então, ele apresenta o Evangelho de uma forma nova. Mas ele apresenta, aí você pode perguntar, mas por que será que ele escolheu essa história, ele apresentou essa? Porque ele tinha um objetivo, falar de Jesus para os gregos. E nós poderíamos colocar aqui uma pergunta final. Com quem João aprendeu a fazer isso? Que ousadia! Como João foi ousado! Pegar e apresentar o Evangelho de uma forma totalmente nova. É claro, nós sabemos, Ou seja, ele estava ali naquele momento sendo usado por Deus, o Espírito Santo o estava iluminando, trabalhando no seu coração, até sem ele perceber tão claramente. Mas quem foi que ensinou João a fazer teologia? A resposta você já sabe, Jesus. Jesus, ele é o mestre por excelência. É com Jesus que nós aprendemos todos esses passos. Jesus Cristo, ele veio ao mundo e se tornou carne, se tornou gente. O aspecto prático, a sua compaixão em relação às pessoas, quando ele via as pessoas como ovelhas sem pastor, quando ele olhava para os religiosos e os chamava de raça de víboras, ele via ali o problema. Jesus, ele via a questão prática. O aspecto da cultura, Jesus se tornou um de nós. Jesus, ele conhecia o Antigo Testamento. Como homem, ele, ainda criança, cresceu lá nas sinagogas, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, ao ponto de poder, ainda adolescente, impressionar os doutores lá do templo. Jesus Cristo, ele é o mestre por excelência. Ele sabia usar elementos no seu discurso, sabia usar o pão e o peixe para falar, sabia usar figuras como o passarinho, que era tão singelo, mas que Deus usava, alimentava. Ele sabia falar dos lírios do campo e assim por diante. Jesus sabia se comunicar, porque Jesus, ele é quem veio falar de Deus a nós. Jesus, ele é o maior discurso acerca de Deus. Mas aí é outra matéria. É teologia, Deus o Filho, que nós vamos ver na sequência dessa matéria. Mas, no momento, o que nós queremos destacar é que João aprendeu com o mestre a usar o método teológico. Falamos então, nessa sequência de aulas, sobre os caminhos, a metodologia, os passos que qualquer pessoa deve seguir para falar de Deus de uma forma responsável.
Primeira coisa, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, apaixonada por Deus, tenha intimidade com Deus, conheça Deus. Essa é a experiência. Seja uma pessoa sensível para aquilo que acontece ao seu redor. Nós estamos nesse mundo para ser sal, para ser luz. Aquilo que faz as multidões chorarem, aquilo que faz, tocam a vida das pessoas, isso é algo que pesa sobre nós, no sentido de que Deus nos colocou aqui para falarmos dele e transmitirmos a sua mensagem. Nós temos que passar pelo aspecto racional, o uso da cultura, os elementos da cultura. Precisamos passar pelo aspecto reprodutivo, vamos ter a humildade de sabermos que não somos os primeiros pessoas para as quais Deus está se revelando. Não, nós já estamos na reta final, Jesus já está voltando, aleluia. Em breve, tudo isso vai ter aquele cumprimento, a história vai ter aquele desfecho que Deus planejou. Então tem que ser humilde. Você não pode querer achar que você é a primeira pessoa que aprendeu alguma coisa a respeito de Deus. Não, é a igreja junta. É o aspecto reprodutivo. É na multidão dos conselheiros que está a sabedoria. É examinar todas as coisas, reter o que é bom. E finalmente o aspecto produtivo, que é quando nós voltamos com a resposta pronta para a nossa realidade e falamos de Deus de uma forma abençoadora e temos a alegria de ver vidas sendo transformadas, temos a alegria de ver realidades sendo mudadas. Que coisa maravilhosa! Falar a respeito de Deus, trabalhar com teologia, não é trabalhar com teoria, mas é trabalhar com vidas, é ter paixão por vidas, e é trabalhar e fazer as coisas para a glória de Deus de uma forma responsável, baseado naquilo que Deus nos revela, de uma forma profunda, em sintonia com aquilo que Ele tem revelado à igreja. É construir um conhecimento em cima do qual eu vou dedicar a minha vida, com paixão e entusiasmo, vivendo cada dia como se ele fosse o último. Porque haverá um dia na vida de todos nós que realmente será o último. Por isso é importante você aproveitar bem a sua vida, para com alegria você poder se apresentar diante do seu Senhor, não com mãos vazias, mas com as mãos cheias de frutos, gerados por Ele em nós, para a glória do Pai. Que Deus te abençoe e que todo esse conhecimento e essas aulas sobre o método teológico produza frutos para a sua vida e para a comunidade na qual Deus tem colocado você.